Espero que vocês estejam lendo as revistas em casa, porque eu não fico lendo a revista toda aqui, porque aí seria muito cansativo. Hoje é a lição número 6. O texto é Isaías capítulo 11. Então, como eu estava dizendo a vocês, quem chegou um pouco depois, eu falei de um grupo de jovens que pediu para eu pregar para eles ontem, e tinha mais de 200 jovens, e eu estava falando da sede daqueles jovens pela palavra. Disse a vocês que muitos deles se sentaram assim, na frente do púlpito, porque não tinha lugar mais, e eles se sentaram para ouvir a palavra. E eu passei 1 hora pregando para eles, e quando eu quis terminar, eles não queriam que parasse, porque a sede que havia daqueles jovens de querer a palavra do Senhor. Foi lá em Abreu e Lima, numa conferência jovem. O tema era perseverança. E eles entendiam que a perseverança era algo que era você que tinha que perseverar, assim, algo que vinha de você. E eu provei para eles biblicamente que a perseverança, ela é consequência da ação do Espírito Santo no nosso coração. Não é algo que vem da nossa força, mas que vem do Senhor. Então foi muito bom, e nós queremos para esse novo ano que vai vir, ou até esse ano ainda, tentar sair um pouco mais daqui das 4 paredes e fazer alguns trabalhos mais evangelísticos com jovens, com adolescentes, com os adultos, tentar sair mais, tentar alcançar mais as pessoas que estão aí fora, fazer mais a obra de evangelismo na nossa cidade. Então, Isaías capítulo 11, verso 1 ao 16, é o capítulo todo, é bem pequenininho. Isaías 11, verso 1 ao 16, a lição hoje é mais curta, vou ser mais prático. Do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento. O Espírito, está com maiúsculo aí, né? De conselho e de fortaleza. O Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Deleitar-se-á no temor do Senhor, não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvido dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Ferirá a terra com vara, ou com a vara de sua boca, ou seja, com a sua palavra, com a sua pregação, e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. Aqui fala da autoridade dele, tá? Isaías 11, versos 4. Verso 5 agora. A justiça será o cinto dos seus lombos. Está falando da retidão, da santidade. E a fidelidade o cinto dos seus rins. O lobo habitará com o cordeiro, e o leopardo se deitará junto ao cabrito. O bezerro, o leão novo e o animal cevado andarão juntos, e um pequenino os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, e as suas crias juntas se deitarão. O leão comerá palha como boi. A criança de peito brincará sobre a toca da serpente ou áspide, e o já desmamado meterá a mão na cova do basilisco. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Naquele dia recorrerão as nações à raiz de Jessé, ou seja, naquele dia recorrerão as nações à raiz, ou para a raiz de Jessé, que está posta por estandarte dos povos. A glória lhe será a morada. Ou seja, as nações estarão debaixo da glória dessa raiz de Jessé. Eu gostaria de ler um texto paralelo com vocês. Vamos para Apocalipse 21. Deixa aí marcado. Está dando para mim entender, não está? A voz. Espero em Deus que eu possa ter voz também para pregar hoje à noite. Apocalipse 21. Depois os irmãos fiquem à vontade de criticar o livro, tá? Fazerem críticas. Pastor, o livro eu não entendi quase nada. Ou isso aqui está difícil. Tá? Eu sei que não foi um livro para
iniciante. É um livro para quem já tem um pouco de conhecimento, mas depois os irmãos me deem um feedback, porque aí eu posso fazer depois algo voltado mais para o devocional. Ele não é devocional, e algo mais para a parte mais técnica. Mas vamos para Apocalipse 21. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram. O mar já não existe. Vi também a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do céu, dizendo: eis a morada, olha, eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, né? O ômega no português, mas ômega é a palavra legítima. E ômega, o princípio e o fim. Eu sou a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor, só é vencedor quem tem Cristo. Somos mais do que vencedores por causa dele, tá? O vencedor herdará estas coisas. Eu lhe serei Deus, ele me será filho. Quanto aos covardes, aos incrédulos, abomináveis, assassinos, aos impuros, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. É interessante que ele está dizendo aqui, não é alguém que já mentiu ou que já fez isso, mas é quem permanece nessa prática, porque esses pecados nós já cometemos. Mas o que ele está dizendo é que aqueles que permanecem até o fim da sua vida, sem serem transformados e alcançados por Cristo, que são chamados por uma prática de mentirosos, de impuros, de idólatras, esses que morrem nessa condição e que viveram a vida toda assim, esses sim sofrerão a eternidade. Agora, onde é que eu quero chegar? Eu quero chegar no versículo 11, para comparar com Isaías, onde diz que ele será posto como estandarte e a sua glória cobrirá todas as pessoas. Tenho mesmo. Obrigado, querida. Veja do versículo 9 em diante aí de Apocalipse 21. Então veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro, que é a igreja. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha e me mostrou a santa cidade Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Agora veja o versículo 11. A qual tem o que, irmãos? A glória de Deus. O seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. E aí ele vai detalhando as belezas dessa cidade. Veja o verso 22, a partir do 22, do capítulo 21. Verso 22. Nela não vi santuário, ou seja, não viu nenhum templo. Não vi santuário, porque o seu santuário é quem? É o Senhor. Seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, e o Cordeiro, Jesus. A cidade não precisa do sol, nem da lua. Não é que eles não vão existir, mas é que não precisa do sol e da lua para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Louvado seja o Senhor. Volte para Isaías. Veja comigo novamente em Isaías o que o autor está dizendo no capítulo que nós estamos lendo, capítulo 11, no versículo 16.
Perdão, no versículo 10. Naquele dia recorrerão as nações à raiz de Jessé, que está posta por estandarte dos povos, e a glória lhe será o quê? A morada. Então, a glória da raiz de Jessé será a morada dessas nações. Veja, a glória será o templo, será o tabernáculo. A ideia é de um lugar em que povos de todas as nações habitarão juntos, e a glória da raiz de Jessé será a morada dessas pessoas. Vocês estão entendendo, né? Veja que a profecia de Isaías, quando ela é lida com Apocalipse, Apocalipse traz detalhes ainda maiores. Não haverá necessidade da luz do sol nem da lua, porque o brilho da glória de Deus e o Cordeiro será a lâmpada do seu povo, será o tabernáculo de Deus com o seu povo. Na verdade, a profecia de Isaías, como eu digo a vocês, ela tem alguns cumprimentos para o tempo de Isaías, mas ela aponta para o fim, para a restauração de todas as coisas que se dará depois da segunda vinda de Jesus, que se dará depois da ressurreição dos mortos e do juízo final. Vamos lá no verso 11 de Isaías 11, até o 16. E aí a gente vai para a nossa lição. Eu acho que eu termino um pouco mais cedo, senão vou ficar sem voz. Verso 11. Naquele dia o Senhor tornará a estender a mão para resgatar o estandarte do seu povo, que foi deixado da Assíria, do Egito, de Patros, da Etiópia, de Elão, de Sinar, de Amate e das terras do mar. Levantará um estandarte para as nações, ajuntará os desterrados de Israel, e os dispersos de Judá recolherá desde os quatro confins da terra. Afastar-se-á a inveja de Efraim, porque não há contenda entre o reino do norte e o reino do sul, nesse período. Ele está dizendo, ó, não vai ter mais isso, afastará a inveja de Efraim, e os adversários de Judá serão eliminados. Efraim não invejará Judá, e Judá não oprimirá Efraim. Antes voarão para sobre os ombros dos filisteus ao ocidente, juntos despojarão os filhos do oriente, contra Edom e Moabe lançarão as mãos, e os filhos de Amon lhes serão sujeitos. O Senhor destruirá totalmente o braço do mar do Egito, e com a força do seu vento moverá a mão contra o Eufrates. Ele traz à memória aqui o fato de Deus ter aberto o Mar Vermelho, e está dizendo que assim como ele fez no passado, ele também vai fazer no presente com esse povo e fará no futuro. É como se ele fosse abrir o mar, ou tirar toda a dificuldade, toda a barreira que impedia o povo do Senhor de avançar e de viver em paz. Veja a continuação para a gente encerrar. E ferindo, dividi-lo-á em 7 canais, de sorte que qualquer o atravessará de sandálias. Haverá caminho reto, caminho plano para o restante do seu povo, que for deixado da Assíria, como houve para Israel no dia em que o subiu da terra do Egito. Amém. Glória a Deus. Irmãos, você está com sua lição aberta? É a lição número 6, na página 26. E aqui o tema é o renovo de Jessé. Deixa eu, em poucas palavras, dizer a vocês aqui o que estava acontecendo, só para vocês não esquecerem. Vocês sabem que o povo de Israel estava dividido em 2 partes, em 2 reinos, não é isso? Reino do Norte e Reino do Sul. E que tinha se levantado um grande inimigo, uma nação que era a nação mais poderosa do mundo da época, chamada de Assíria. Muito bem. Depois da Assíria, qual é a outra nação que vai se tornar a nação mais poderosa? A Babilônia. Depois da Babilônia, qual é a nação que vai se tornar a mais poderosa? A Medo-Persa. Daquele filme, que quem assistir aquele filme Os 300, vão entender muito bem a história. Depois da Medo-Pérsia, qual é a nação que será a mais poderosa? A grega, com Alexandre o Grande. Depois de Alexandre o Grande, qual é a nação que se torna mais poderosa? Roma. Já vai ser no período de Cristo. E assim vai. Sempre vai haver um povo ou povos que serão os mais poderosos do mundo. Como hoje nós temos, embora o mundo da época era muito menor do que o mundo hoje.
tinha bem menos gente. A questão geográfica também era muito mais limitada. Tá? Embora existissem pessoas em vários lugares no mundo, então não havia capacidade ainda humana de alcançar esses lugares. Isso vai acontecer no período mercantilista, lá na Idade Média, quando os navios vão conseguir atravessar os grandes mares e vão conhecer novos lugares, vão descobrir as Américas e outros cantos do mundo. E aí hoje nós conhecemos todo o mundo em que habitamos. Com a tecnologia que nós temos, nós podemos ir para qualquer lugar, de navio, de avião, do que você imaginar. Mas não é isso que importa. O que importa, irmãos, é que a nação mais poderosa da época era a Síria. E eu falei para vocês da crueldade dessa nação, quando ela conquistava um povo e quando ela guerreava contra seus inimigos. E o povo de Israel estava assim, olha, tremendo diante dessa nação. Por quê? Por causa dos seus pecados. E uma coisa é certa: quando nós estamos em pecado, uma das características das nossas emoções é o medo. Nós temos medo, insegurança, porque nós sabemos que não estamos bem com Deus, e que Deus não está bem conosco, e a gente fica, olha, assim. É ou não é verdade? Quando nós não estamos numa relação de comunhão com Deus, e estamos enfrentando dificuldade, nosso coração treme diante do Senhor. Porque quando o crente está firmado na sua comunhão com Deus, não importa o que aconteça, ele está o quê? Em paz, ele está seguro. Mas o que é que está acontecendo? Porque essa nação, a Síria, está se aproximando, está conquistando os povos, está chegando junto de Israel, vai dominar o reino do norte, vai destruir o reino do norte, vai ameaçar o reino do sul. Por que está acontecendo isso? Porque Deus está usando essa nação como um chicote em suas mãos, como uma vara em suas mãos para punir o seu povo. Quando nós não estamos bem com Deus, quando nós estamos em pecado, e o Senhor permite que nós passemos por dificuldades e por sofrimento, o que é que vocês acham que está acontecendo? Deus está tratando conosco, Deus está nos corrigindo, se é que nós somos do Senhor. Se nós formos do Senhor, eu não estou querendo dizer que todo sofrimento é correção não, viu, irmãos? Nem todo sofrimento que nós passamos é porque Deus está corrigindo a nossa vida, no sentido de que precisa tratar de alguns pecados que nós estamos envolvidos, que nós precisamos nos libertar. Não é isso, nem sempre é isso. Mas todo sofrimento que acontece em nossa vida é para nos trazer maturidade cristã, e é para nos fazer estar mais seguros na esperança que devemos ter em Deus, nas coisas que são lá do alto. Estou mentindo? Não, isso é bíblico. Abra sua Bíblia aí, por favor, em Romanos, capítulo 5. Vocês conhecem o texto, mas abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 5. Então, quando você perguntar, Deus, por que eu estou sofrendo? Você vai lembrar, primeiro, para que você possa perseverar na fé. Segundo, para que você, perseverando na fé, você seja mais maduro. E terceiro, para que você, sendo mais maduro, possa ter uma esperança, uma firmeza ainda maior nessa fé que você tem. Pelo menos esse é um dos propósitos principais. Romanos capítulo 5, verso 3. Alguém pode ler? Pode continuar. Amém. Até aí. Preste atenção nesse texto, meus irmãos. Versículo 3 de Romanos 5. Olha o que Paulo está dizendo. Paulo está falando das bênçãos da justificação. Só quem pode passar por isso é um salvo. O ímpio não pode passar por isso. Nunca vai passar. O ímpio nunca vai ter esse privilégio de que o sofrimento na sua vida venha causar perseverança. Perseverança em quê? Perseverança na fé, na confiança em Deus. Perseverança nas suas promessas. Perseverança na sua comunhão com o Senhor. Uma coisa é certa: o crente que é nascido de novo, que é justificado, ele jamais vai abandonar o seu Senhor.
Ele pode ter momentos de fraquezas, ele pode cair, ele pode ficar entristecido, ele pode se sentir magoado, ele pode enfrentar depressões, tristezas, ele pode ficar um tempo até sem frequentar a igreja, porque está enfrentando determinados momentos em que ele precisa ter aquele tempo ali. Não é bom estar junto com a igreja, mas um crente de verdade, nascido de novo, isso é bíblico, ele jamais abandonará o seu Deus. Jamais abandonará o seu Senhor, porque todo sofrimento que vem na vida dele vai gerar perseverança. Paulo está dizendo aqui que está se gloriando. Nós nos gloriamos nas tribulações. Que maluquice é essa, irmãos? Quem é que vai dizer, olha, eu me glorio nas tribulações? Mas eu me glorio nas tribulações, Paulo está dizendo, porque elas têm um resultado na vida cristã maravilhoso. Qual é o resultado? Os sofrimentos que Deus permite que venham na minha vida, eles vão causar em mim perseverança. Pode ver, um crente quando está sofrendo, quando você vê o irmão não faltando um culto, aí você vê o irmão não vem nunca, só vem um domingo por mês. Aí quando você vê aquele irmão vindo toda terça, toda quinta, eu não estou dizendo que é com todo mundo não, viu gente, pelo amor de Deus, mas isso é comum, é ou não é? Eu estou exagerando? Eu estou exagerando não. Mas a gente é assim, eu sou assim também. Está tudo bem da nossa vida, dinheiro no bolso, saúde, tudo caminhando bem. Eita, o trabalho prosperando, é uma maravilha. Mas quando o Senhor, Ele abre a brecha da tribulação, isso é um termo meu, tá? Ele abre a brecha da vitória, né? Por aí, o pastor Adriano diz, abrir a brecha da tribulação, do sofrimento. É o oposto. Quando o Senhor abre aquela porteirinha para correr a aguinha do sofrimento, meu filho, vai passar uma correntezazinha aí pela sua vida, se prepare, viu? Quer dizer, se prepare não, porque é Ele que nos prepara. Aí o camarada começa, vem enfermidade, vem luta, parece que vem tudo de uma vez, né? Fica desempregado. Levam logo a bicicleta do camarada ou qualquer coisa que o caba tem. Vem, aparece tudo, viu? Aparece tudo. Ele está servindo o Senhor. Acontece luta, problemas relacionais, problema no casamento, problema com o filho, problema no trabalho, problema nos estudos, problemas pessoais, problemas internos. As dificuldades vão aumentando. Aí o que acontece? O crente que é crente mesmo, ele diz, opa, Senhor, tem misericórdia de mim, eu preciso orar mais. Ele vem orar, ele vem para a igreja, ele pede oração aos irmãos, pede no WhatsApp, pede no Facebook. Irmãos, orem por mim. Começa a jejuar, a orar, diz, eita, agora eu vou ler a Bíblia toda, vou buscar mais o Senhor. E amém por isso. Isso não é errado não, Deus quer isso mesmo. Não tem nenhum problema não, e não é vergonhoso não, porque isso acontece comigo, acontece com você. Graças a Deus por isso, porque nós podemos sempre voltar para o Senhor, estar mais perto dEle. Quando Pedro negou a Cristo, o que foi que ele fez? Ele saiu fora, ele se arrependeu, mas ele fugiu, ele estava tão envergonhado que ele não teve coragem em nenhum momento de voltar e de estar ali com os discípulos, olha, vamos lá, vamos continuar à frente como aquela coragem que ele tinha. Não, ele ficou humilhado, completamente quebrado, até o ponto que o Senhor Jesus foi até ele e disse, ei rapaz, vem cá. Ele estava pescando e o Senhor chamou ele e disse, o que é que você está fazendo? Vem cá, você me ama? Amo, Senhor. Então apacenta meus cordeiros, rapaz. Teu trabalho não é esse, não. Teu trabalho é o pastorado, é a pregação, não é pescar, não é ser pescador de novo, não. Eu te chamei para ser pescador de homem. Mas talvez no íntimo de Pedro ele dissesse, mas Senhor, eu te neguei. Pedro, mas tu me amas? Eu amo, Senhor. Então apacenta os meus cordeiros. Aí no coração de Pedro, Pedro ainda não se aceitava, mas será que eu devo assumir mesmo essa responsabilidade? Eu estou conjecturando aqui, né? O Senhor, Pedro, tu me amas? Aí Pedro disse, Senhor, tu sabes, tu conheces meu coração, o Senhor sabe que eu te amo. Então, rapaz, se fosse um paraibano, um nordestino, um pernambucano, ia dizer, homem, deixa de besteira. Não pare com essa besteira, você está pescando peixe para quê? Porque peixe você vai ter sempre. Eu vou lhe dar peixe. Você não lembra não, quando eu disse para você lançar a rede de um lado, você passou a noite todinha, não pescou nada, eu disse, lança a rede desse lado, quando você lançou a quantidade de peixe que você trouxe. Questão de alimento, não vai ser problema, você tem que fazer aquilo que eu lhe chamei.
Você não me ama? Então vá, faça a obra. Sabe, quando o Senhor nos chamou, irmãos, e nos resgatou, nós somos dele, e ninguém pode mais nos separar. Mesmo que você falhe, mesmo que você se enfraqueça, nada pode nos separar do Senhor. Deus vai preparar tudo, todos os eventos da sua vida, Ele vai preparar de uma forma que você será sempre atraído para Ele. Sabe, é como um imã, é como o ferro e o imã. Sempre você vai vir para perto, sempre Ele vai dar um jeito. Ou vocês acham que eu nunca quis sair fora, não? Vocês acham que eu nunca cheguei para minha esposa e disse: rapaz, esse negócio de pastor, eu não vou ser pastor, não aguento mais não. É muita gente complicada, a começar por mim, né? Que eu não posso só apontar para os irmãos, tem que começar por mim. É muita gente complicada, é muita dor de cabeça, o povo não reconhece nada, é difícil. Eu podia fazer outras coisas, eu vou fazer outras coisas. Aí o Senhor vem no nosso coração e diz: ô abençoado, foi para isso que tu foste chamado, não. Eu não consigo entender como alguém que é chamado para o ministério consegue abandonar o ministério. Eu sei que o preço é muito alto. E eu sei que lá na frente a pessoa vai olhar para trás e vai dizer: eu não estou dizendo que o ministério tem que ser o ministério pastoral. Vocês estão me entendendo, né? Porque Deus de repente pode tirar você, se eu for um pastor, pode me tirar do pastorado no sentido de igreja, mas me fazer trabalhar num pastorado, vamos dizer assim, de rua, cuidando de famílias, de casa, orientando pessoas. Vocês estão entendendo? O pastorado não necessariamente tem que ser numa igreja local. É necessário. Se torna muito mais eficaz, no sentido de propagar o evangelho, porque você consegue juntar um grupo e fazer um trabalho mais forte ao mesmo tempo com muitas pessoas. Mas o que eu quero dizer a vocês é que o Senhor sempre vai nos atrair a Ele. Nós falhamos, nós nos enfraquecemos, e uma das maneiras que Deus faz isso, Deus é especialista em nos corrigir. E o sofrimento é a maneira que Ele faz para tratar conosco. Então o sofrimento, Paulo diz: olha, nós nos gloriamos nas tribulações. Teve homem que sofreu mais que Paulo, mas em nenhum momento Paulo disse que: ah, Senhor, por que eu estou sofrendo? Teve uma vez que ele pediu ao Senhor para parar com o sofrimento que ele estava passando, o espinho na carne. Orou 3 vezes, e a resposta do Senhor foi qual? Não. A minha graça te basta. Paulo entendeu: é na fraqueza que eu sou forte, é na fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa na minha vida. Spurgeon tinha uma depressão muito grande. Vocês sabiam disso? Um dos maiores pregadores de todos os tempos era um homem deprimido. E eu não sei o que causava aquela depressão nele. Talvez ele tivesse muitas dificuldades com ele mesmo. Charles Spurgeon, pastor batista, inglês, um dos maiores pregadores que nós tivemos lá na Inglaterra, pregava para 20 mil pessoas sem microfone, porque as igrejas da época tinham uma acústica que você falava aí. Então, para 20 mil pessoas, vocês teve uma tragédia, né? Quando ele estava pregando, que pegou fogo, o local onde ele, e várias pessoas morreram, né? Porque não deu tempo de sair todo mundo, foi uma tragédia terrível, isso marcou muito a vida dele. Mas ele era um homem depressivo, ele era um homem que, ele era triste, não que ele não tinha alegria do Senhor, mas ele se abatia muito, talvez pelas ovelhas, pelo ministério, né? Era muito duro consigo mesmo, talvez fosse muito perfeccionista. Geralmente as pessoas, quando são muito perfeccionistas, elas são muito isoladas, elas são muito exigentes, elas são muito chatas com as outras pessoas, né? Elas querem que as outras pessoas sejam como elas, façam como elas fazem, ou poderiam fazer. Isso é muito natural, são muito ansiosas. Eu não sei. Contei para vocês uma história que ele chegou na igreja no domingo para pregar, e ele disse para os obreiros: eu não tenho condição de pregar, eu não vou pregar. O pastor da igreja, já pensou? Se fosse hoje, ele ia ser demitido, né? Mas os irmãos entenderam. Ele chegou na igreja e disse: irmãos, eu não tenho condição de pregar. Alguém aqui pregue. E ele saiu da igreja. Assim, eu vou para casa, Mas não foi para casa, ele foi para um vilarejozinho, para uma igrejinha bem pequenininha. Foi adorar o Senhor. Chegou na igreja, sentou no último banco, porque ele era muito conhecido. Aí ele sentou no último banco, ninguém percebeu que era ele. Sentou ali na igreja, no finalzinho, aí o pastor se levantou para pregar, aí o pastor chegou naquela manhã e disse: hoje, irmãos, eu não tive tempo durante a semana de preparar um sermão meu mesmo, então eu vou pregar um sermão do reverendo Spurgeon.
Spurgeon estava lá na igreja, sentado no finalzinho. E o sermão é justamente sobre o consolo que Deus traz para aqueles que sofrem. E aí começou a pregar o sermão, e Deus falando no coração de Spurgeon, pelo um próprio sermão que Spurgeon já tinha pregado antes. E Spurgeon foi tremendamente edificado. Aí terminou o culto, Spurgeon se levantou, foi até o pastor, aí o pastor ficou branco, né, quando viu. Mas Spurgeon, o senhor está aqui, me perdoe, olha, eu preguei uma mensagem sua, mas ele tinha falado, né? E ele disse, Deus me enviou aqui justamente para ouvir essa palavra, meu irmão. Então é assim que Deus faz conosco. Deus permite que nós soframos, mas ao mesmo tempo nos consola, nos fortalece, nos ajuda e nos faz perseverar no sofrimento. E não somente isso, esse sofrimento e essa perseverança nos faz homens mais maduros, mulheres mais maduras. É como uma musculação. Comparação boba, né? Mas quando você está treinando, fazendo musculação, você sabe o que você está fazendo? Você está quebrando as fibras dos seus músculos, para que elas possam se recuperar e se tornarem o quê? Mais fortes. Aí você treina mais um pouquinho, quebra de novo. Por isso que você sente dor. Vocês estão entendendo, né? Você quando está malhando, né? Para quem gosta de malhar, né? Eu gosto, né? Eu não malho muito, mas eu gosto. Então, você gosta de treinar, você vai lá, faz seu exercício físico, você está quebrando. Eu não sou a pessoa certa de falar sobre isso. Tem gente que entende isso, Débora entende isso, né? Bárbara, que estão fazendo fisioterapia, os alunos de fisioterapia aí de educação física, sabem disso muito bem. Mas você quebra as fibras do seu músculo, e aí elas vão ser reconstruídas. Quando elas são reconstruídas de forma, se tornam mais fortes, para que você consiga suportar um treinamento ainda maior, com muito mais peso. E assim vai. É diferente na nossa vida. O camarada é bombardeado de tribulações e de sofrimento. Quando ele enfrenta aquilo, perseverando pelo Senhor, ele se torna muito mais fortalecido para continuar esperando. Esperando no quê? Na promessa que Deus tem dado a ele. Veja, a tribulação produz perseverança e a perseverança produz experiência. Experiência é caráter aprovado. E o caráter aprovado faz você ter esperança. Pastor, o que é que isso tem a ver com Isaías? Tudo a ver. Porque Isaías vai dizer isso. A Assíria está comendo tudo, está destruindo tudo, ao ponto de que o povo de Israel ficará somente um toco. Vocês estão entendendo? É como se a Assíria viesse, olha, devastando uma floresta. É como se fosse aquela nação, olha, ela está destruindo tudo, queimando tudo, e o meu povo ficará somente o quê? Um toco, comparado a um toco, a um toquinho de árvore. Mas é desse toquinho de árvore que Deus vai fazer brotar o quê? Um renovo, um rei, que será o rei dos reis, o Senhor dos senhores, e que atrairá, restaurará, não somente o povo de Israel, porque o povo de Israel representa a igreja do Senhor, mas esse rei será o rei de todos os povos. Ele atrairá povos de todos os lugares. Vamos lá para a nossa lição. Veja aí, por exemplo, que a Assíria, ela é usada como instrumento, mas Deus vai puni-la. Deus vai puni-la. Eu estou sendo bem prático, viu, irmãos, nessa manhã. É melhor, né? Do que ficar só em história, né? História. Aí vocês não vão me aguentar, né? Vamos para a história do Antigo Testamento. Vocês já sabem a história. A época de Isaías profetizava em Jerusalém para o povo do Reino do Sul. A Assíria vai vir, vai destruir o Reino do Norte, que tinha sua capital Samaria. Vai tentar destruir Jerusalém e Judá, mas não vai conseguir, porque ainda não é o tempo. Por que Deus está fazendo isso? Por causa do pecado do povo. Por que Deus está trazendo esse sofrimento? É nisso que eu queria chegar. Por que Deus está trazendo a Assíria e fazendo o povo sofrer? Porque naquele momento era pecado. Embora o sofrimento na nossa vida nem sempre seja por pecado, mas se for pecado e nós formos o Senhor, Ele também vai trazer sofrimento para tratar conosco. O pai corrige o filho que ama. Isso Deus faz. E Deus estava querendo trazer o seu povo ao arrependimento. Então no capítulo 10 está aí, nós não vamos ler o texto todo, mas
Se você observar aí, primeiro ponto da nossa lição, eu nem comecei, já tocou. Ó. Tem o contexto da promessa messiânica de Isaías, 11, do 1 a 5. Tem, parte A, o momento do povo de Israel e Judá sob a ameaça da Assíria. Aí o que é que o autor vai dizer aqui? Se você for ler, nós começamos a ler Isaías 11, mas se você for ler em casa Isaías 10, vai dizer o seguinte, que Isaías 10, aí, ó, na lição, traz mensagem profética do juízo de Deus contra a Assíria. Essa nação havia se tornado instrumento de Deus para punir Israel e Judá, por causa de suas desobediências e pecados. Mas Deus vai até chamar a Síria de cetro de minha ira, né? No versículo 5 e no versículo 6 do capítulo 10 de Isaías. Só que Deus vai punir o pecado dessa nação que ele usa como instrumento. O fato de Deus usar a Síria como instrumento para punir o seu povo, não quer dizer que ele aceita o pecado daquela nação, não. Se aquela nação é pecadora também, ela também será punida. E é isso que ele vai dizer. Por quê? Porque a nação da Assíria era ímpia e ela está dominando o mundo e ela começa a pensar que o poder é dela. E ela começa a blasfemar contra o Deus de Israel. Ela chega ao ponto de dizer: quem é o Deus de vocês que vai impedir da gente conquistar vocês? Se nenhum dos outros deuses impediram que nós conquistássemos as nações que já conquistamos, quem é o Deus de vocês? Aí é quando a coisa vai pegar. Eles vão tentar invadir Judá, o rei Ezequias, que é o filho de Acais, vai orar ao Senhor, vai jejuar, vai chamar o povo para oração e não precisa nem lutar, viu, gente? A Bíblia diz que Deus vai mandar um anjo, né? E vai matar milhares de homens da Assíria. A Assíria vai ter que sair fora. E depois Deus levanta a Babilônia, que consome a Assíria, que domina a Assíria, que acaba com o poder da Assíria. E aí já é a Babilônia que vai invadir Judá. Porque Judá, em vez de se arrepender de seus pecados, vendo o que tinha acontecido com seus irmãos lá no Reino do Norte, continuam pecando. E Isaías diz: olha, vai vir para vocês também. Deus vai levantar uma nação que vai chegar até vocês e vai punir vocês. Vocês vão ver isso muito claramente no livro de Abacuque, quando ele diz que vai levantar os caldeus. Os caldeus são os babilônios. Então, o que é que nós precisamos entender aqui? Primeiro, é que Deus é soberano e Ele usa todas as nações para realizar a sua vontade. Primeira coisa é essa. Ele usa a Síria, ele usa a Babilônia para cuidar do seu povo. Não fique pensando que Estados Unidos, Estado Islâmico, China, ou seja quem for, Coreia do Norte, isso tudo acontece aleatoriamente, não. Há um Deus que reina sobre todas as coisas e que está conduzindo tudo para o seu propósito determinado. Para o seu propósito determinado. Eu acredito particularmente que muitos chineses, eles já têm se levantado, um país comunista, um país dificílimo de se pregar o evangelho, mas vocês não imaginam a quantidade de chineses que têm se convertido. Mas são milhares e milhares. E tem mais gente no mundo do que chinês. Para onde você olha tem um chinês. Você vai em Campina Grande, meu Deus do céu, é chinês à vontade. Você vai no centro do Recife, é chinês. E Deus tem salvado muitos chineses, e muitos chineses já estão saindo para pregar o evangelho em vários lugares do mundo. Louvado seja o Senhor por isso, irmãos. Deus tem seus planos. Deus sabe o que faz. Deus governa sobre todas as coisas. A segunda verdade é que o fato de Deus enviar a Assíria para punir o seu povo era com o propósito de trazer o seu povo ao quê? Ao arrependimento. Quando nós estivermos passando por lutas, irmãos, façamos uma reflexão em nossas vidas. O que é que nós estamos precisando mudar? No que nós estamos precisando nos arrepender? O que é que a gente precisa melhorar? A luta vai vir sempre, mas vamos crescer, vamos buscar o Senhor, vamos aproveitar esse momento de sofrimento e luta para fazer o que é certo, para fazer como Ezequias. Estou enfrentando dificuldades, não é hora de se afastar da igreja, não é hora de se isolar, não é hora de fazer como a mulher de Jó disse para ele: amaldiçoa o teu Deus e morre. Abandona esse Deus, rapaz, que negócio é esse? Pelo contrário, é hora de fazer o que o Senhor nos ensinou. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso
coração. Quando nós estivermos sofrendo, o que é que Tiago diz? Aquele que está sofrendo, ore. O que estiver alegre, cante louvores. Paulo diz, alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai em oração. Então, irmãos, quando vier a luta, a dificuldade, aí é que nós temos que buscar o Senhor. Se tem pecado, arrependa-se, que Ele vai lhe perdoar, Ele já derramou o seu sangue por você. Não há nenhum impedimento, se volte para Ele, vinde a mim, é isso que Ele diz. Olhai para mim, sede salvos. Foi essa mensagem que Deus usou para mover o coração de Spurgeon. Olhai para mim, sede salvos. Então, é isso que Deus quer de nós. Eu poderia ter abandonado o Senhor muito cedo, porque eu, quando entrei no seminário, eu tinha de 17 para 18 anos, eu nem me lembro mais se eu tinha 17 ou 18. E em um ano, a minha vida fez isso. Em um ano. Eu todo empolgado no seminário. Eu vejo o irmão Disson, né? E acho muito bonito o desejo dele de buscar o Senhor. E ele lembra a mim, quando eu tinha a mesma idade. Eu tinha essa sede que ele tem. Queria aprender as coisas tudo muito rápido, né? Que é difícil, né? Querer ler muito, ler. Eu não gostava de ler, mas tive que ler. E comecei a ler a Bíblia e queria aprender, queria pregar. Amava as coisas, queria pregar o Evangelho. Pregava nos hospitais, saía pregando nos presídios, parecia um doido. Pregava nas ruas, falava nos ônibus. Os meus colegas disseram que eu estava ficando doido. Sério, eu estava na faculdade e alguns colegas, eu era o mais gaiato da turma, eu ia ser expulso da faculdade. Por aí vocês tiram. Quando eu entrei na faculdade, eu entrei em ciências biológicas. Eu tinha sido expulso no segundo ano científico, que eu queria dar no professor de inglês. Sério, eu era um cavalinho do cão. Então, é sério, quando eu estava na rua, eu era aquele menino revoltado. Minha mãe com câncer. Eu tinha raiva de tudo. A raiva no coração. Então, olhava para mim de cara feia, eu já estava com raiva também. Então, não ligava para nada. Se era para brigar, eu brigava. Se era para jogar pedra, eu jogava. Eu cansei de saber quantas cabeças eu furei com pedrada. Então, não usava arma, porque naquela época era cadeira, era bufeta, era garrafa, era isso mesmo. Não tinha isso não tinha revólver, a gente não tinha nada para isso, né? Poderia ter morrido. Hoje, se você abrir a boca, você morre, né? Leva um tiro, né? Mas naquela época era assim, tinha que ser no braço para ter coragem, né? Já apanhei muito também, mas era o seguinte, então, chegou na escola, eu fui acusado de ter feito uma coisa que eu não fiz, o professor quis me botar para fora, eu digo, eu não saio não, você vai sair. Aí eu disse, aí o senhor vai ter que vir me tirar? Porque se o senhor vir me tirar, eu vou jogar lá embaixo por essa janela. Veja só, quando acabou a aula, a diretora já tinha ligado para minha mãe, disse, olha, a partir de amanhã seu filho não precisa vir para a escola mais não. Lá vai minha mãe, chorando, ter que me levar para outra escola. Aí foi nesse período, terminei o 3º ano, passei no vestibular, aí conheci a Jesus Cristo como meu Salvador. Então, aquele menino revoltado, porque minha mãe estava com câncer, sabe? E eu enfrentando tudo aquilo, e eu não sabia como colocar para fora, eu colocava através da ira, conheceu a Cristo. E quando eu conheci a Cristo, eu mudei radicalmente. E eu comecei a ler a Bíblia, e Deus começou a falar ao meu coração. A minha mãe era o baluarte da minha casa. Então a minha mãe era a pessoa mais importante da minha vida. Por quê? Porque meu pai trabalhava fora. Tudo quem cuidava era a minha mãe. A partir do momento que disseram que a minha mãe tinha 6 meses de vida, então eu fiquei perdido. Então o que foi que eu pude transparecer? Ira, muita ira no coração, raiva de todo mundo, raiva de Deus. Eu vim entender isso depois, né? Só que eu recebi um Novo Testamento e eu comecei a ler. E aqueles trechos que diziam, aquele que crê em mim tem a vida eterna, era o que mais tocava em mim. Porque eu ficava pensando, se minha mãe crê em Jesus, ela vai ter o quê? A vida eterna. Então eu pensava nela. Só que aquela palavra estava falando, era comigo. E quem foi que se converteu? Eu. Aí quando eu me converti, eu fui convertido no caso, né? O Espírito Santo transformou meu coração, eu comecei a ir para a igreja, eu comecei a pregar o que eu estava aprendendo para minha mãe que estava com câncer. Toda semana eu fazia um culto lá em casa. E quem se converteu também depois? A minha mãe. Ela foi batizada nas águas. Ela viveu 4 anos, o médico deu 6 meses, viveu 4 anos e está com o Senhor. Morreu na fé. Vocês estão entendendo? Então, em 8 meses... eu estava recém-casado, depois que minha mãe morreu, passou 8 meses, aí minha esposa
minha primeira esposa, né, faleceu. Teve uma dor, dessa dor era o pâncreas, ela foi para a UTI, fez a operação, morreu. Veja, eu estava no seminário. Vocês imaginem como ficou minha cabeça depois de tudo isso. O que é que se passa num jovem de 21 anos de idade, depois de, em 8 meses, a vida dele fazer um rebuliço desse? Vocês estão entendendo como são as coisas? Poderia ter me revoltado, mas o que foi que Deus fez? Deus me deu graça, teve misericórdia da minha vida. Eu não vou dizer que eu não sofri sequelas disso, não. Que eu tinha medo de entrar dentro de ônibus, eu sentia uma dor, eu já ia para um hospital pensando que eu ia morrer do mesmo jeito. Eu tive meus problemas, e tenho ainda até hoje. Eu tenho dificuldade de entrar em hospitais hoje, eu entro à força. Eu entro porque eu sou pastor. Quando o irmão me vê entrando para lhe visitar no hospital, saiba que eu faço um esforço imenso para isso. Eu luto com isso. Já vi muitas pessoas queridas e amadas, ovelhas minhas, eu já estou há 24 anos no ministério, que partiram com câncer. Meu irmão teve câncer, eu cuidei dele aqui um mês. Então vocês imaginem, não só câncer, mas outras enfermidades. Vocês imaginem como Deus faz com a nossa vida. Então, em vez de me revoltar com o Senhor tem me mostrado a cada dia o quanto Ele é bom, o quanto Ele é misericordioso, o quanto Ele tem cuidado de nós, e que nós devemos ter uma esperança, não nesta vida, mas na vida que Ele tem reservado para nós no porvir, na glória. Porque tudo que existe aqui passa. Então, vivamos essa vida, irmãos, enquanto Deus tem nos dado, mas vivamos servindo a Ele, glorificando a Ele. Se estamos sendo atribulados, saibam que Deus sabe o que faz, Ele governa sobre todas as coisas. Se somos atribulados, também saibamos que Ele tem cuidado do seu povo, porque quando o seu povo estava sofrendo pela Assíria ou por Babilônia, Ele diz o seguinte: o meu justo viverá pelo quê? Pela fé. O que é que Abacuque diz? O que é que Abacuque diz naquela sua oração? Mesmo que não haja ovelha no curral, mesmo que não haja nada, tudo seja levado, eu o quê? Permanecerei no Senhor, firme, porque ele sabia o Deus que ele servia. Então Deus vai lhe ajudar, como tem lhe ajudado, como tem me ajudado. Não importa as lutas, Ele sabe suas lutas. Eu sei das lutas de algumas pessoas aqui da igreja que compartilham comigo, não sei de outras, mas uma coisa eu sei, que Deus é fiel para cada um de nós. Deus é fiel para cada um de nós. Deus vai sempre nos fortalecer. Quando você pensa que você não tem mais força para caminhar, Deus vai lhe dar graça e perseverança. Deus vai lhe dar graça e perseverança, porque Ele cuida de você muito mais do que qualquer outra pessoa. Todos podem lhe abandonar. Seu pastor pode lhe abandonar, seu irmão pode lhe abandonar, sua família, seu filho, seu pai, sua mãe, mas Deus jamais nos abandonará. Ele é fiel. Ele permanece conosco. E era isso que ele estava dizendo ao seu povo através do profeta: eu vou punir vocês, eu vou mandar a Síria para cima de vocês, vocês vão ficar somente um toco, mas eu vou levantar um renovo, e esse renovo vai ser, na nossa linguagem, né? Vai ser o bambambam, né? Esse renovo não vai ser nada menos do que Jesus Cristo, o Rei dos Reis. Amém? É isso que ele diz. Quero ler com vocês para a gente encerrar. Observe aí, por favor. Ponto 2, na página 27. E eu quero que vocês estejam firmados nesse renovo. Ponto 2 diz aí: há ainda uma esperança para o povo de Deus, para aqueles que restarem da destruição promovida pela Assíria. Eu estou na página 27, na segunda coluna, no ponto 2, onde tem um renovo de Jessé. Deus não permitirá que seu povo seja aniquilado, assim como um broto que restou de uma árvore. Assim o Senhor fará com que seu povo seja redimido. Isso o Senhor promete fazer por meio de um descendente que viria da casa de Jessé. Vocês sabem quem é Jessé, né? Jessé foi o pai de Davi. Então, Jesus vem de quem? Vem da raiz de Davi, né? Ele não é o filho de Davi? Nesse sentido, ele é descendente de Davi. E Jessé é o pai de Davi. Tá certo? Jessé é o pai de Davi. É isso mesmo, Jessé é o pai de Davi. E de Davi vem a descendência que é Jesus. Jesus é da descendência de quem? Vocês sabem de que filho de Davi? De Salomão.
É de Salomão. De onde vem Roboão, de onde vem todos aqueles outros reis, é da descendência de Salomão. Então, vai passando, a linhagem vai passando. Você vê isso em Mateus, né? Quando você vai ler sobre a genealogia de Jesus. Ok? Então vamos lá. Então essa promessa do renovo que está aqui, olha aí Isaías capítulo 11, para a gente não ficar só na revista. A gente vai com a revista e vai com... Eu vou encerrar já. Quero agradecer as orações dos irmãos, também a minha irmã Socorro, né, pelo remédio. Eu tenho um estado bem melhor do estômago, graças a Deus. Tenho tomado a medicação e tem sido uma bênção. E ainda recebi mais um remédio natural aí, que a minha querida irmã trouxe. Uma bênção mesmo. Então vejam, no capítulo 11, ele está dizendo aí, olha, no verso 1, o reinado pacífico do rebento de Jessé, do tronco de Jessé, ou seja, da descendência de Jessé, que é pai de Davi, sairá um rebento, e das suas raízes um renovo, repousará sobre ele o Espírito do Senhor. Todos os reis, irmãos, todos os profetas do Antigo Testamento, que deveriam reinar com sabedoria, eles tinham que ter a presença de quem? Do Espírito Santo. Só que em Jesus o Espírito Santo vai habitar na sua plenitude. É interessante, dê mais um pulinho em Apocalipse, já que a gente está falando da raiz de Jessé, daquele que vem, um filho de Davi, aquele que vem de Jessé. Veja Apocalipse capítulo, que às vezes a gente esquece alguns textos, e nós precisamos voltar a eles. Capítulo 4, deixa eu ver se é o capítulo 4 mesmo. É o capítulo 5. Capítulo 5 de Apocalipse, versículo 1. Capítulo 5 de Apocalipse, versículo 1. Deixa marcado Isaías 11. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Está aí, esse é o rebento. É o rebento que vem de Jessé. É o brotinho que vai nascer daquele toco. O toco é justamente a descendência de Davi. São os reis que deviam governar sabiamente, que deviam governar com justiça, com equidade, com retidão. Esses reis e o povo fiel ao Senhor, que deveria andar na presença de Deus, que teriam sido praticamente destruídos por causa dos pecados. Deus está dizendo: olha, eu vou restaurar o meu povo, porque eu vou levantar um rei, que o Espírito habitará sobre ele. E aí todas as características que são necessárias em um verdadeiro rei, mas sim perfeitas, estarão nessa pessoa. Eu quero encerrar lendo no capítulo 11 de Isaías, verso 2. Quando vai falar das características desse rei. Olha só, Isaías 11, 2. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor. É isso que ele vai dizer lá na sinagoga, né? Em Nazaré. O Espírito do Senhor está sobre mim. Lembram? E ele me ungiu. É isso que vai acontecer no batismo dele por João Batista. O Espírito vai descer como forma de pomba. É isso que João Batista vai dizer no capítulo 3 de João. Nele o Espírito habita sem medida. É para ele, viu? Não é para a gente não. O Espírito habita em nós, mas sem medida somente em Cristo. Nós temos que estar sempre nos enchendo do Espírito, encheios do Espírito. Mas Jesus não precisava se encher do Espírito, porque ele já era cheio do Espírito, era pleno nele. Ele não precisava estar, eu tenho que me encher do Espírito, orar e buscar o enchimento com o Espírito. Nós precisamos, ele não. Ele era cheio, era pleno, constantemente. Não havia pecado nele. É assim que seremos no futuro, como Cristo. E aí diz aqui
Isaías 11, verso 2, o Espírito do Senhor estará sobre ele, e esse Espírito vai fazer com que ele seja o quê? Sábio. Quem foi o rei mais sábio da terra? Salomão. Pediu sabedoria. O Espírito Santo deu sabedoria a ele. Mas não se compara a Jesus Cristo. Jesus Cristo tem um espírito de sabedoria e de entendimento. Vejam as palavras dele. O espírito de conselho e de fortaleza. Quando nós sofremos, precisamos de consolo. Quem é o consolador? Quem é que nos consola? Quem é que nos orienta? Quem é que nos guia? Quem é que fala ao nosso coração e nos corrige? Ele tem um espírito de fortaleza, de conselho, espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Ele é aquele que se deleita no Senhor. Jesus Cristo disse várias vezes que o prazer dele e a vida dele, a missão dele era fazer a vontade do Pai. O próprio Pai disse: este é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer, porque o prazer de Cristo era fazer a vontade do Pai. Então é esse rei que nós temos. Nesse texto vai falar também da pacificação que haverá e que é representada até pelos animais selvagens. Quem já viu um leão pastar com um boi? Quem já viu uma criança brincar na toca de uma cobra e não ser picada e não morrer? Veja, isso aponta para o novo céu e a nova terra de Apocalipse 21 que eu li para vocês. Esse rei, ele já começou a reinar, Jesus Cristo já veio, já reina em nossos corações, o reino dele já foi implantado, mas esse reino caminha para a sua plenitude. Esse reino que já existe, que nós já vivemos entre nós a paz desse reino, já vivemos a alegria desse reino, as bênçãos desse reino, mas ainda não de forma completa. Isso só vai acontecer quando Jesus voltar pela segunda vez e nós pudermos receber o corpo igual dele e viver nesse novo céu e nessa nova terra. Amém? Essa é a nossa esperança. Glória a Deus por isso. Então que você saia daqui nesta manhã sabendo que suas dificuldades é um trabalhar de Deus na sua vida, na minha vida, mas que Ele nos dá graça para a gente perseverar, para que a gente saia mais maduro e para que a nossa esperança não seja posta no nosso dinheiro, na nossa casa, no meu trabalho, na aposentadoria aí que a gente está sofrendo aí, sei lá, com todas as mudanças aí, a gente não sabe como vai ficar o futuro, porque tudo muda, né? A gente não sabe se vai melhorar, se vai piorar. A nossa segurança não está nisso, irmãos. Está naquilo que Deus tem reservado para nós. Amém? Eu conheço a história de muita gente que morreu e que muitos anos depois, quando foram mexer na cama e tirar o colchão, estava cheio de dinheiro, que nem valia mais, não tinha mais valor, porque aquelas pessoas depositavam a esperança no dinheirinho que guardava ali debaixo do colchão. Vocês estão guardando, né? Tenham cuidado, viu? Não guardem não, viu? Não é para ser irresponsável com dinheiro também, né? Mas você já conhece essas histórias? Uma delas foi a bisavó da minha esposa. Era árabe. Quando ela morreu e partiu, tinha tanto dinheiro debaixo da cama dela, não valia mais nada. Era árabe. Os árabes, eles gostam de dinheiro. E assim são muitos de nós. Que a nossa esperança esteja em Cristo. Não é pecado você cuidar da sua família, você querer ter um bom trabalho, você querer comprar seu carro, você querer ter um pedacinho de terra, construir sua casa, deixar de pagar aluguel. Não é pecado isso não, faça isso, se esforce. Mas se tiver dificuldades, não se desespere. Continue fazendo a sua parte, mas não deixe que isso atrapalhe a sua vida com Deus. Porque o que vai permanecer é o teu relacionamento com Deus. São as coisas mais importantes. Que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus.